Olá! Nesta videoaula você vai conhecer o formulário do parecer CONDEC e saber como elaborar o documento que decreta a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e conhecer também o ofício de solicitação do reconhecimento, além de saber como anexar o decreto, o parecer e o ofício. O objetivo é padronizar o parecer técnico do responsável pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, a respeito do evento adverso ocorrido no município. Para isso, o S2ID disponibiliza um modelo de parecer que visa orientar o usuário sobre a forma mais apropriada e sobre o conteúdo que ele deve conter. Nada impede, contudo, que a CONDEC utilize outro formato de parecer, desde que ele contenha as informações necessárias para o processo de reconhecimento. Caso o usuário opte por utilizar o modelo disponível no S2ID, ele deverá preencher o formulário, imprimi-lo, assiná-lo e anexá-lo no sistema. O S2ID possui uma aba específica para anexo de documentos, intitulada Anexos, localizada logo abaixo da aba FID. O usuário pode optar pelo modelo de parecer favorável ou de parecer desfavorável. O formulário de parecer favorável possui campos fixos e ajuda de contexto nos campos que deverão ser preenchidos. Como nos demais formulários, o nome do município será preenchido automaticamente, de acordo com o cadastro. Em seguida, o usuário deverá inserir o nome do órgão municipal de proteção e defesa civil. No campo Assunto, deverá ser selecionado o tipo de decretação, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Selecionando essa caixa, os demais campos que exigem tal preenchimento serão alterados automaticamente. No campo Referência, deverá ser inserido o número do decreto municipal. O campo Desastre já virá preenchido de acordo com a seleção do tipo de cobrade no FID. O título das considerações iniciais tem um único campo a ser preenchido, que se refere à Instrução Normativa 01/2012 do Ministério da Integração Nacional. O título da análise possui um campo introdutório e outros 5 itens a serem preenchidos. O campo introdutório deve fazer novamente referência à Instrução Normativa 01/2012 do Ministério da Integração Nacional. Quanto aos demais itens, você deve preenchê-los da seguinte forma. Item 1. Fundamentação deverá ser adequada aos documentos enviados no processo de reconhecimento. Item 2. Essa fundamentação deverá ser adequada ao nível do desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esses campos ficarão editáveis, pois, havendo alteração na legislação, a nova fundamentação deverá ser inserida. No item 3, deverá ser selecionado o tipo de prejuízo gerado pelo desastre que tenha atendido aos critérios da classificação da Instrução Normativa número 01/2012 e que foram preenchidos de acordo com o que está no FID. A seguir, deverá ser inserida ainda a fundamentação legal, de acordo com o nível de desastre, da seguinte forma. No caso de situação de emergência, as referências são os parágrafos 4º ou 5º do artigo 4º da Instrução Normativa 01/2012. No caso de estado de calamidade pública, as referências são os parágrafos 4º ou 5º do artigo 5º da Instrução Normativa 01/2012. No item 4, deverá ser selecionado o tipo de dano e prejuízo decorrente do evento adverso que implicou no comprometimento da capacidade de resposta do poder público municipal, econômico, administrativo ou econômico e administrativo. O item 5 trata do prazo do envio da documentação, que está fundamentado de acordo com os documentos enviados para reconhecimento. Em seguida, deverá ser preenchida a data final para a remessa da documentação. Nesse campo, é preciso preencher somente os números, sem as barras. Por fim, o título da conclusão possui um campo que deverá ser preenchido com a fundamentação legal, que, novamente, refere-se à Instrução Normativa 01/2012. As informações finais referem-se ao local e à data do preenchimento do formulário e ao nome do responsável pelo órgão de defesa civil do município, no caso, o usuário que preencheu o documento, seguido do cargo desse responsável.
Em seguida, o usuário deverá clicar no botão Salvar parecer, permitindo assim alterações futuras, se for necessário. Caso não haja alteração a ser feita, você deve clicar no botão Imprimir parecer. É preciso assinar o documento impresso, escaneá-lo em formato PDF e carregá-lo na aba Anexos. Somente assim o documento terá validade para o reconhecimento. Esse formulário, assim como o parecer favorável, possui ajuda de contexto nos campos onde deverão ser preenchidas as informações necessárias. Como nos demais formulários, o nome do município será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro. Em seguida, o usuário deverá inserir o nome do órgão municipal de proteção e defesa civil. No campo Assunto, deverá ser selecionado o tipo de decretação, situação de emergência ou estado de calamidade pública. Selecionando essa caixa, os demais campos que exigem tal preenchimento serão alterados automaticamente. No campo Referência, deverá ser inserido o número do decreto municipal. O campo Desastre será preenchido automaticamente, de acordo com a COBRAD já informada no FID. No campo seguinte, deverá ser preenchida a fundamentação legal, que, neste caso, se refere à Instrução Normativa 01/2012 do Ministério da Integração Nacional. O mesmo se aplica no primeiro item do título da análise. O próximo campo desse título deverá ser editado conforme os itens que estiverem em desacordo com a mencionada instrução normativa. O formulário traz algumas sugestões de preenchimento com os itens que mais frequentemente costumam estar em desacordo com a Instrução Normativa 01/2012. No livro-texto, você pode ver mais alguns exemplos de como preencher esse formulário. No capítulo da conclusão, o formulário possui um texto editável que pode ser tomado como base e adaptado ao caso específico de que trata o parecer. No final, é preciso inserir a data do preenchimento do formulário e o nome do responsável pelo órgão de defesa civil do município, quem preencheu o documento, seguido do cargo desse responsável. Em seguida, é preciso clicar no botão Salvar parecer, permitindo assim alterações futuras se necessário. Caso não haja alteração a ser feita, você pode clicar no botão Imprimir parecer, assinar, escanear em formato PDF e carregar na aba Anexos, localizada logo abaixo da aba FID. Somente assim terá validade. Agora vamos conhecer um pouco melhor a parte que se refere ao decreto. O decreto é um instrumento municipal ou estadual utilizado para formalizar a situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ele é necessário para que o ente da federação possa dispor de benefícios legais previstos na legislação. No decreto, o nome do município virá preenchido automaticamente de acordo com o cadastro. Assim, o preenchimento dele se inicia na inserção do número do decreto, seguido da data. Logo após, há a caixa de seleção do nível de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. O usuário deve se ater aos critérios de classificação, de acordo com a Instrução Normativa 01/2012. Ainda no texto inicial, o tipo de desastre já será vinculado automaticamente com o que foi selecionado no FID. Na sequência, deverá ser preenchido o nome do prefeito ou da prefeita, o estado ao qual pertence o município, o número da Lei Orgânica Municipal e a legislação federal que atribui poderes ao prefeito, para que ele possa decretar. No título Considerando, há 3 itens. No item 1, o usuário deverá descrever os fatos contendo o fenômeno que causou o desastre, além da data e da hora em que o evento ocorreu, sua duração e sua localização no território do município. No item 2, o usuário deverá incluir a estimativa dos danos humanos e materiais causados pelo fenômeno. Ressalta-se que os itens 1 e 2, já descritos, deverão estar coerentes com o que foi preenchido no FID. O item 3 será preenchido automaticamente, conforme as informações do cadastro do usuário. No título Decreta, o primeiro, o segundo e o terceiro itens também serão preenchidos automaticamente, já que tratam de informações de cadastro do usuário. Do artigo 4º em diante, trata-se do embasamento legal para as ações realizadas nas atividades de resposta e reconstrução. No livro-texto, você vai ver quais outros artigos deverão ser editados de acordo com a necessidade. Por fim, é preciso inserir
a data de assinatura do decreto, o nome do prefeito ou da prefeita, o endereço, o telefone da prefeitura, o telefone da CONDEC, o e-mail da prefeitura e o e-mail da CONDEC. Em seguida, é preciso clicar no botão Salvar decreto, permitindo, assim, alterações futuras se necessário. Esse formulário tem o objetivo de ser um modelo. Nada impede que o órgão municipal utilize o seu próprio padrão de decreto. Caso não haja mais alteração a fazer, você pode clicar no botão Imprimir decreto, assinar, escanear em formato PDF e carregar na aba Anexos, que fica logo abaixo da aba FID. Somente assim o decreto terá validade para fins de reconhecimento. Agora, veja como elaborar o ofício. O ofício é o documento que formaliza a solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública e é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, municipal ou estadual. No ofício de solicitação de reconhecimento, o nome do município será preenchido automaticamente. O usuário deverá iniciar o preenchimento a partir da inserção do endereço de correspondência, telefone e e-mail da prefeitura. No campo ofício, você deve inserir o número do ofício, o ano, o órgão, a data do preenchimento do ofício. Em seguida, deverá ser inserido o destinatário, que no caso é o Secretário Nacional de Defesa Civil. O endereço do secretário está preenchido automaticamente. O usuário deverá selecionar o nível do desastre do qual está pedindo o reconhecimento, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A seguir, no item 1, você deve preencher o número e a data do decreto de reconhecimento, que é o documento que vimos no tópico anterior. No item 2, você deve preencher a fundamentação, que neste caso se refere ao caput, o enunciado do artigo 11 da Instrução Normativa 01/2012. No item 3, a fundamentação legal é o parágrafo 1º do artigo 11 da Instrução Normativa. Na sequência, o usuário deve esclarecer os motivos pelos quais solicita o reconhecimento. Por fim, é preciso inserir na sequência o nome do prefeito e o número do decreto municipal. No item anexos constam todos os documentos que compõem o processo de reconhecimento. Mas, se mesmo assim for preciso incluir mais algum documento, é preciso utilizar o campo F. Em seguida, o usuário deve clicar no botão Salvar ofício, permitindo assim alterações futuras, se necessário. Esse formulário tem o objetivo de ser um modelo, nada impede, contudo, que o órgão municipal utilize o seu próprio padrão de documento. Caso não haja mais alteração a ser feita, é preciso clicar no botão Imprimir ofício, assinar, escanear em formato PDF e carregar na aba Anexos, localizada logo após a aba FID. Somente assim o documento terá validade para efeito de reconhecimento. E como enviar esses documentos como anexos? Nesta aba é possível anexar os 3 documentos anteriores, decreto, ofício e parecer CONDEC, assinados e escaneados. Ao anexar o decreto e ofício, automaticamente o sistema habilitará o botão Pedido de reconhecimento sumário e homologação estadual na aba Enviar para aprovar. Somente quando anexado também o parecer da CONDEC, será habilitado o botão Pedido de reconhecimento ordinário e homologação estadual na aba Enviar para aprovar. Se os documentos possuírem mais de uma página em arquivos diferentes, selecione a primeira página de acordo com cada arquivo e clique no botão Anexar o arquivo. Em seguida, selecione a segunda página de acordo com cada tipo de arquivo e assim, sucessivamente, até carregar todas as páginas de cada documento. No item Outros documentos, é possível anexar outros documentos que ajudem a caracterizar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, como, por exemplo, croquis, reportagens, plano de contingência e etc. É importante ressaltar que o tamanho dos arquivos carregados não poderá superar os 500 KB. E neste caso, ao contrário do que acontece com o relatório fotográfico, que converte a imagem automaticamente, é preciso adequar o tamanho dos arquivos previamente ao carregamento no sistema. Acesse o ambiente virtual, responda às atividades propostas e sempre que for preciso, você sabe que pode contar com o apoio da tutoria. Bom trabalho!